E aí, gente, como é que vocês estão? A gente hoje vai dar início a mais uma aula de filosofia. Vamos lá? Oi, gente, tudo bom? Vamos para mais uma aula de filosofia política? Bem, a gente está estudando, né, a filosofia política. Para a gente entender um pouquinho, né, a política atual, a gente precisa voltar um pouquinho para a Grécia, tá? A gente já viu a primeira IA, que foi ideologia, né, o significado de ideologia. Quando é que esse termo, né, é cunhado pela primeira vez, né? Como foi que ele adquiriu um significado ao longo da história e qual o uso, né, que a gente faz desse termo ideologia até hoje. Hoje a gente vai ver a segunda IA, que é a democracia, né? Esse termo que está tão presente nas nossas vidas, né? Afinal de contas, a democracia é um regime político, né? Mas será que esse regime político ele nasce atual ou será que esse termo ele vem sendo desenvolvido desde a época dos gregos? A gente vai estudar isso hoje. Então, olha só, a primeira informação que eu trago para nossa aula de filosofia, e hoje a gente vai falar especificamente da democracia, é sobre a origem desse termo, tá bom? Olha, eu fui pesquisar, no livro de vocês tem assim, ó, que democracia vem do grego demos e kratos, né? Da união dessas duas palavras gregas. Demos significa muito e kratos significa poder. Faz até um sentido, porque democracia tem sim a ver com muitas pessoas no poder, ou seja, o povo no poder. Porém, eu fui dar uma pesquisada nesse termo e eu vi que existe uma outra origem para o termo, né? Demo, que significa povo, e cracia, governo. Eu acho que esse faz mais sentido ainda, porque democracia é o regime de governo onde o povo está no poder. Vou ler aqui no livro de vocês, na página 106, a definição, né, do que seria democracia. A democracia vem do grego demos, muito, e kratos, poder. Trata-se de um regime político nascido na Grécia Antiga e que se desenvolveu até predominar no Ocidente. Então vamos lá. Esse termo democracia, ele começa a surgir, né, mais ou menos em 500 anos antes de Cristo, lá na Grécia, na cidade de Atenas. A gente vai falar aqui um pouquinho do Clístenes, tá? Ele foi o primeiro a falar um pouco, desenvolver o que viria a ser essa democracia que a gente entende hoje. Claro que a democracia grega não é como a gente entende hoje. Ela vai mudando com o passar dos anos, porém, sim, o seu embrião ele nasce lá em Atenas, 500 anos antes de Cristo, com Clístenes, que desenvolve a bulé e a eclésia. O que vem a ser isso, professora? Bem, ele começou, gente, a desenvolver, né, pequenas regiões que seriam governadas por um grupo de pessoas. Então, ele passa ali a desenvolver esse pensamento de que as regiões tinham que ser divididas em pequenas regiões e que as pessoas deveriam participar ativamente, né, na organização dessas regiões. Então, a Buleia Eclesia é justamente isso, né? É a votação para decidir quem seriam as pessoas que iriam governar aquelas pequenas regiões, tá? E o ostracismo também, né, foi ali, nasce com Clístenes. O que vem a ser isso? Gente, é o exílio de pessoas que não se comportavam conforme, né, a democracia do local. Então, essas pessoas que não se comportavam de acordo com as regras, né, que eram estabelecidas naquelas pequenas regiões, elas eram exiladas dessas localidades, né? Elas não fariam mais parte da governância dessas localidades. Então vamos falar dele, de Péricles. Sim, o auge da democracia grega nasce com ele. Agora, gente, o que eu preciso explicar para vocês é que essa democracia grega, ela é um pouco, eu diria, muito diferente do que a gente entende como democracia hoje em dia. Veja bem, a democracia, né, ela passou por um processo de transformação, assim como a humanidade também, né, ao longo dos anos. Essa democracia aqui na Grécia, de Péricles, de Clístenes, reparem,
A cidade grega de Atenas, ela tinha cerca de 400 mil pessoas e apenas 40 mil cidadãos, que são as pessoas que poderiam fazer parte da tomada de decisões, né, nessas pequenas regiões. Veja bem, naquela época, né, as cidades eram governadas, né, as regiões eram governadas por reis, né, por pessoas ali que tinham um poder autoritário sobre a população. Então, democracia já é algo bem inovador para a época, quando você passa, a população passa a tomar decisão. Mas não é exatamente como a gente entende hoje. O que viria a ser um cidadão naquela época? Mulheres poderiam participar dessa tomada de decisão? Não, não podia, né? Isso é muito recente. Mesmo aqui no Brasil, as mulheres só passaram a fazer parte da tomada de decisão política a partir de 1930, né? Então é muito, muito recente. Então imagine 400 anos antes de Cristo, lá na Grécia. Então você imagina 40 mil pessoas numa cidade, apenas 400 mil pessoas numa cidade, 40 mil eram considerados cidadãos. Então, esses aqui podiam fazer parte da tomada de decisão da cidade. Mas, para eles fazerem parte dessa tomada de decisão, era necessário que eles tivessem algumas características, né? Não podia ser estrangeiro. Então, a gente já percebe aí uma diferença, né? Dessa democracia atual para a democracia antiga. Afinal de contas, se você exclui os estrangeiros, né, o que a gente entende hoje como direitos civis já é totalmente diferente, né? Então, é necessário que a gente entenda isso. Mas, para a época, esse termo era muito revolucionário e muito inovador, já que a forma de governo, né, que essas cidades conheciam eram governos autoritários. Então, vamos entender um pouquinho mais dessa democracia atual, do significado dessa palavra. Quando a gente fala em democracia, né, quando a gente fala em democracia ocidental, moderna, o que é que significa? Bem, vamos entender como funciona esse sistema, né, de governança aqui no nosso país, tá bom? A gente sabe que no Brasil a forma de Estado é federativa, né? E que a forma de governo é a República e nosso sistema de governo é a presidência e o regime de governo é democrático, tá bom? Então, o que isso significa? Gente, esse regime de governo é a forma de governar, né? De que forma que é feita a governança no nosso país? Através desse sistema aqui, ó, democracia. Então, o que vem a ser esse sistema democrático de governo? Gente, o sistema democrático de governo é um sistema onde há a participação popular no governo. Então, não é que as decisões é feita pelo povo, mas o povo ele tem uma participação ativa nesse regime governamental. Entende? Então, os regimes democráticos, eles são aqueles que mais garantem os direitos. Porém, é necessário também uma grande participação popular na tomada de decisão pelos cidadãos. Então, reparem, no Brasil, como é que funciona esse sistema democrático? Nós, como cidadãos, né, somos todos declarados cidadãos e, portanto, a gente tem direitos e deveres garantidos por esse sistema, tá bom? Então, a partir dos nossos direitos e a partir dos nossos deveres, nós, né, nos relacionamos politicamente dentro ali desse sistema que é o sistema de governo presidencial. Então, olha só, a partir das leis, né, que são garantidas pela nossa cidadania, a gente escolhe um presidente, não só um presidente, a gente escolhe nossos governantes. E esses, né, eles irão nos representar como povo no poder, tá? Bem, na teoria é tudo muito bonito, né, gente? Mas na prática a gente sabe que existem ali algumas lacunas a serem preenchidas. Apesar de o povo, sim, eleger, né, quem irá representá-los no governo, a gente sabe que, na verdade, esse sistema, né, por ser um sistema muito complexo,
de leis, né, de regras, ele deixa muito a desejar. Afinal de contas, repare, a gente sabe que muitas coisas que são decididas no governo, né, a gente sequer fica sabendo. Então, isso também é por conta do sistema ter sido feito de uma forma para que a gente seja realmente excluído. Mas, na teoria, nós deveríamos, né, ter toda a participação popular no nosso governo. O que falta, talvez, seja uma maior participação do povo, maior, na verdade, entendimento, né, de como funciona ali esse sistema, né, para que o povo viesse a participar mais. Então, para que a gente venha entender a democracia desde a Grécia até, né, até esse tempo, né, atual, vamos fazer uma recapitulação. A democracia, ela nasce lá na Grécia, mais ou menos em 500 anos antes de Cristo, com a necessidade das pequenas regiões, né, de que as decisões fossem tomadas ali naquelas pequenas regiões gregas, né, e também sob a participação popular, né, nesse sistema de governo e de governância das cidades gregas, tá? Com o passar do tempo, essa democracia, ela vai ganhando um novo significado, tá bom? Ela passa a defender os direitos civis de cada cidadão. Apesar de que também esse modelo de cidadão, ele muda com o passar dos anos, gente. Esse modelo de cidadão, ele não permanece homogêneo ao longo dos anos, ele vai mudando bastante, tá? Assim como o regime democrático também, tá? Mas a gente precisa entender esse termo democracia como um regime de governo onde a população, né, como cidadão, possui direitos e deveres que faz com que eles façam parte das tomadas de decisão do seu sistema de governança, tá bom? Bem, eu espero que tenha ficado claro, né, toda essa explicação sobre esse termo democracia e que vocês consigam entender. Afinal de contas, gente, democracia, esse termo faz parte, é muito importante para a filosofia política, para que a gente venha entender, né, a política, né? Afinal de contas, estamos inseridos nesse regime democrático e é necessário, né, que a gente entenda, né, o processo, né, que se deu para que a gente hoje, né, fale da democracia como ela é compreendida. Bem, eu vou ficando por aqui. Até a nossa próxima aula de filosofia política. Um beijão, um abraço e bom estudo.